Era durante a Santa Ceia anual, quando vi minha filha Ana Liz, de 17 anos, ser publicamente rejeitada pelos anciãos na frente de 500 pessoas da CCB. Irmã Ana Liz não pode participar da ceia, declarou o ancião, por não estar em condições espirituais adequadas. O choro desesperado da minha filha e a humilhação pública que presenciei me fizeram questionar tudo em que acreditei durante 30 anos. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Marta Silva, tenho 45 anos, sou professora aposentada por invalidez, mãe de 2 filhos, Ana Liz, de 17 anos, e Miguel, de 15 anos, casada com o cooperador João Pedro Silva e membro da Congregação Cristã no Brasil em Maceió, Alagoas, há toda a minha vida. Antes de continuar este testemunho sobre amor maternal, rejeição injusta e como defendi minha filha contra a hipocrisia religiosa, peço que comentem aqui embaixo de qual cidade vocês são para que eu saiba quantas pessoas de todo o Brasil estão ouvindo este relato que abalou nossa congregação e quase destruiu nossa família. Venho hoje diante de vossas presenças com o coração ainda ferido, mas determinada a expor a injustiça que minha filha sofreu e, principalmente como amor de mãe, me fez enfrentar autoridades religiosas que confundiram rigidez com santidade, julgamento com discernimento e crueldade com disciplina espiritual. Durante 45 anos da minha vida, sempre fui considerada irmã exemplar na CCB de Maceió. Cresci numa família consagrada onde valores cristãos eram vividos autenticamente, participei ativamente de todas as atividades da congregação e, principalmente, criei meus filhos nos caminhos do Senhor com dedicação absoluta à obra de Deus. Ana Liz sempre foi motivo de orgulho para nossa família e congregação. Desde criança, destacou-se pela dedicação aos estudos bíblicos, participação ativa em atividades da mocidade e principalmente pela conduta irrepreensível que mantinha tanto na escola quanto na igreja. Era jovem que todos os pais gostariam de ter como filha. Ana Liz é exemplo para toda a mocidade da nossa congregação, comentavam constantemente anciãos e cooperadores. Sua pureza de caráter, dedicação aos trabalhos da obra e principalmente seu conhecimento das Escrituras inspiram outros jovens a viver segundo ensinamentos cristãos, declaravam irmãs que a viam como modelo. Meu marido João Pedro, cooperador há 12 anos, sempre se orgulhou dos filhos que criamos. Marta, dizia ele frequentemente, Deus nos abençoou com filhos que honram nossa família e principalmente nossa fé. Ana Liz e Miguel são testemunho vivo de educação cristã bem-sucedida. Era reconhecimento que me enchia de gratidão. Durante 17 anos, Ana Liz participou de todos os cultos, reuniões de jovens e principalmente demonstrou maturidade espiritual invejável para sua idade. Aos 14 anos, foi batizada nas águas numa cerimônia emocionante, onde toda a congregação testemunhou sua dedicação genuína a Cristo. Filha, disse eu no dia do batismo, hoje você fez aliança sagrada com Deus. Mantenha sempre seu coração puro e sua vida consagrada ao Senhor. Ana Liz prometeu solenemente que viveria segundo os ensinamentos bíblicos, e durante 3 anos cumpriu essa promessa exemplarmente. A Santa Ceia sempre foi o evento mais importante do ano para nossa família. Durante meses, nos preparávamos espiritualmente através de jejuns, orações intensas e principalmente exame de consciência rigoroso. A ceia do Senhor é momento sagrado, ensinava João Pedro, onde apenas corações puros podem participar. Ana Liz aguardava ansiosamente sua primeira participação na Santa Ceia após completar 17 anos. Mamãe, disse ela semanas antes, finalmente poderei participar da ceia com vocês. Será o dia mais especial da minha vida cristã. Era a expectativa genuína de jovem que sempre sonhara com esse momento sagrado. Durante semanas que antecederam Santa Ceia de 2025, Ana Liz intensificou ainda mais sua vida devocional. Jejuava regularmente, orava por horas, lia a Bíblia diariamente e principalmente demonstrava pureza de coração que tocava todos que conviviam com ela. Senhor, ouvia ela orar, prepara meu coração para participar dignamente da tua mesa. A preparação espiritual para a Santa Ceia na CCB é processo rigoroso que envolve autoexame minucioso, confissão de pecados e principalmente avaliação pelos anciãos sobre condições espirituais do candidato. Ana Liz cumpriu todos os requisitos com dedicação exemplar que impressionou toda a liderança.
Irmã Annalise demonstra maturidade espiritual excepcional, comentou o ancião responsável durante preparação. Sua conduta irrepreensível, conhecimento bíblico sólido e principalmente sua dedicação à obra a qualificam plenamente para participar da Santa Ceia. Era a aprovação que nos encheu de alegria. Durante 3 semanas antes da ceia, Annalise participou de todas as reuniões preparatórias, demonstrou conhecimento profundo sobre o significado do sacramento e principalmente passou por todos os exames espirituais exigidos pela liderança da CCB. Filha, disse João Pedro, você está preparada para este momento sagrado. A questão que mudaria tudo surgiu de forma completamente inesperada 2 semanas antes da Santa Ceia. Annalise começou a frequentar grupo de estudos bíblicos liderado por jovem seminarista de igreja batista próxima à nossa casa. Mamãe, disse ela inocentemente, estou aprendendo muito sobre Bíblia nesse grupo. Annalise, alertei preocupada. Você sabe que CCB não permite participação em atividades de outras denominações. Anciãos podem não aprovar envolvimento com um grupo de estudos de igreja diferente da nossa. Era advertência maternal baseada em conhecimento das regras rígidas da congregação. Mamãe, respondeu ela, não estou participando de cultos ou atividades doutrinárias. É apenas estudo bíblico que me ajuda a compreender melhor as Escrituras. Não vejo mal nisso, já que estamos estudando a mesma Bíblia que usamos na CCB. Era raciocínio lógico de jovem sincera. Durante 2 semanas, Annalise continuou participando do grupo de estudos sem esconder de ninguém. Comentava entusiasmada sobre insights bíblicos que aprendia, compartilhava versículos que estudavam e principalmente demonstrava crescimento espiritual evidente através dessas reuniões. João Pedro, disse eu numa conversa, Annalise tem se beneficiado muito desses estudos bíblicos. Ela está mais dedicada à leitura das Escrituras, ora com mais fervor e principalmente demonstra a compreensão mais profunda da palavra. Talvez não seja problema tão grave. Era a observação de mãe que via filha crescendo espiritualmente. Marta, respondeu meu marido, precisamos ter cuidado. CCB tem regras claras sobre não participar de atividades de outras denominações. Se anciãos descobrirem, podem questionar a participação da Annalise na Santa Ceia. Era preocupação válida baseada em conhecimento da rigidez doutrinária da congregação. 3 dias antes da Santa Ceia, Irmã Conceição, conhecida por fiscalizar o comportamento dos jovens, procurou o ancião responsável para relatar situação preocupante. Ancião Miguel, disse ela, Irmã Annalise tem participado de reuniões de igreja batista durante semanas. Isso é apropriado para a jovem que pretende participar da ceia? A denúncia de Irmã Conceição desencadeou investigação imediata da liderança. Irmão João Pedro, disse ancião Miguel, precisamos conversar urgentemente sobre participação de sua filha em atividades de outra denominação. Isso compromete condições espirituais dela para a Santa Ceia. Ancião Miguel, respondeu João Pedro defensivamente. Annalise participou apenas de estudos bíblicos, não de cultos doutrinários. Ela mantém fidelidade total à CCB e aos nossos ensinamentos. Não vejo como isso compromete sua espiritualidade. Era a defesa paternal de cooperador que conhecia caráter da filha. Irmão João Pedro, explicou o ancião, regras da CCB são claras. Participação em atividades de outras denominações demonstra instabilidade espiritual incompatível com participação na Santa Ceia. Annalise violou o princípio fundamental de separação doutrinária que mantemos há décadas. A reunião de emergência da liderança aconteceu na véspera da Santa Ceia. Durante 2 horas, anciãos debateram sobre caso Annalise, alguns defendendo que participação em estudos bíblicos não comprometia sua fé, outros argumentando que qualquer envolvimento com outras denominações era inaceitável. Irmã Annalise demonstrou conduta exemplar durante toda a vida, argumentou o cooperador Paulo. Participação em grupo de estudos não anula anos de dedicação à obra. Devemos considerar coração dela, não apenas regras rígidas. Era defesa baseada em conhecimento do caráter da jovem. Regras existem para proteger pureza doutrinária da congregação, contra-argumentou o ancião Miguel. Se permitirmos exceções, abriremos precedente perigoso que pode levar outros jovens a questionar a autoridade da CCB. Annalise deve ser usada como exemplo das consequências de desobediência. A decisão final foi tomada por votação.
Annalise seria publicamente rejeitada na Santa Ceia como exemplo para a mocidade sobre a importância de fidelidade absoluta à CCB. Era a sentença que destruiria não apenas sonhos da minha filha, mas abalaria nossa família inteira. João Pedro, disse ancião Miguel após reunião, comunique a Annalise que não poderá participar da Santa Ceia devido à participação em atividades de outras denominações. Decisão é final e será anunciada publicamente durante cerimônia. Era a humilhação calculada que visava intimidar outros jovens. Quando João Pedro contou decisão para Annalise na noite anterior à ceia, presenciei destruição emocional da minha filha. Papai! Chorou ela desesperadamente. Como podem me rejeitar por estudar a Bíblia? Não fiz nada errado, apenas quis aprender mais sobre Deus. Por que estão me punindo? Filha, tentei consolá-la. Injustiças acontecem até em ambientes religiosos. Deus conhece seu coração puro e sua dedicação sincera. Homens podem julgar erroneamente, mas Senhor vê verdade. Era a tentativa maternal de oferecer consolo em meio à dor devastadora. Durante aquela noite, Annalise chorou até adormecer. Mamãe, disse ela, sempre sonhei com este dia. Preparei meu coração durante meses, jejuei, orei, estudei. Como podem destruir meu sonho por algo tão pequeno? Era questionamento legítimo de jovem que não compreendia crueldade religiosa. Quando o ancião Miguel fez o anúncio sobre jovens que não participariam da Santa Ceia por demonstrarem espírito questionador, senti como se uma faca atravessasse meu peito. Annalise estava sentada ao meu lado, vestida com sua roupa mais bonita, esperançosa até o último momento de que seria permitida a participar do sacramento que aguardara durante todo o ano. O silêncio que se seguiu ao anúncio foi ensurdecedor. 500 pessoas na congregação sabiam exatamente de quem o ancião estava falando. Annalise era a única jovem que havia questionado práticas da CCB recentemente, e sua exclusão foi interpretação pública de que questionamentos intelectuais eram equivalentes à rebeldia espiritual. Quando os diáconos começaram a distribuir o pão pelos bancos, Annalise permaneceu sentada enquanto todos ao redor participavam do sacramento. Lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto, enquanto assistia famílias inteiras compartilhando do pão, sabendo que estava sendo publicamente marcada como indigna de participar. Mamãe, sussurrou ela com voz quebrada, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Tudo o que fiz foi fazer perguntas honestas sobre escrituras. Como isso pode ser pecado numa igreja que diz seguir a Bíblia? Era questionamento inocente de jovem, que não compreendia por que sede de conhecimento havia resultado em humilhação pública. Durante distribuição do vinho, situação ficou ainda mais constrangedora. Cálice passou pelas mãos de todos na nossa fileira, exceto Annalise. Pessoas ao redor olhavam discretamente, algumas com compaixão, outras com julgamento, mas todas cientes de que jovem exemplar estava sendo publicamente rejeitada. Rafael e Lívia, nossos outros filhos, ficaram confusos e constrangidos. Por que Annalise não pode participar? Perguntou Lívia sussurrando. Ela não fez nada de errado. Como explicar para a criança de 12 anos que a irmã mais velha estava sendo punida por fazer perguntas inteligentes sobre fé? João Pedro, meu marido, demonstrou tensão visível durante todo o sacramento. Como cooperador, estava em posição delicada, apoiar decisão dos anciãos publicamente, mas proteger filha emocionalmente. Via homem dividido entre lealdade ministerial e instinto paternal de defender criança injustiçada. Após culto, reações da congregação foram variadas e reveladoras. Irmã Marta, disse irmã Rosa discretamente, sinto muito pelo que Annalise passou hoje. Ela sempre foi jovem exemplar, e punir curiosidade intelectual parece excessivo. Era apoio que consolava, mas que também confirmava a injustiça da situação. Outros membros foram menos compassivos. Talvez isso ensine Annalise sobre a importância da submissão à autoridade, comentou o irmão Carlos. Jovens de hoje questionam demais e precisam aprender que algumas coisas devem ser aceitas pela fé, não analisadas criticamente. Irmã Marta, disse irmã Patrícia numa conversa posterior. Anciãos sabem o que fazem. Se Annalise foi excluída da Santa Ceia, deve haver motivo espiritual que não compreendemos. Devemos confiar na sabedoria da liderança. Era a resposta típica que priorizava a autoridade institucional sobre justiça individual. Durante semanas seguintes, Annalise entrou em depressão profunda. Mamãe, disse ela chorando,
Talvez eu realmente seja rebelde, como o ancião Miguel disse. Talvez fazer perguntas sobre Bíblia seja pecado e eu não percebi. Era autoquestionamento devastador que quebrava meu coração maternal. Annalise, respondi tentando consolá-la. Você não é rebelde por querer compreender sua fé mais profundamente. Estudar escrituras é virtude, não pecado. Talvez anciãos estejam sendo cautelosos demais, mas isso não significa que você fez algo errado. Tentava restaurar a autoestima dela, que havia sido abalada publicamente. A situação afetou drasticamente a participação de Annalise nas atividades da CCB. Jovem que sempre participava ativamente de tudo, começou a faltar cultos, alegando dores de cabeça ou problemas de estômago. Não consigo enfrentar olhares julgadores das pessoas, confessou ela. Filha, disse João Pedro numa conversa paternal, não permita que uma decisão questionável dos anciãos destrua sua fé em Deus. CCB é instituição humana com líderes imperfeitos. Deus vê seu coração sincero, independentemente de aprovação institucional. Era sabedoria paternal tentando separar fé pessoal de política denominacional. Durante esse período difícil, comecei a questionar seriamente minha própria fé na CCB. João Pedro, disse eu numa conversa particular, como congregação que afirma seguir Bíblia pode punir jovem por estudá-la intensivamente? Não há contradição fundamental nessa abordagem? Marta, respondeu ele com honestidade, também estou questionando justiça da decisão. Annalise demonstrou mais conhecimento bíblico que muitos adultos da congregação. Punir curiosidade intelectual parece contradizer mandamento bíblico para estudar escrituras. Era a admissão corajosa de cooperador que questionava a liderança. 3 meses após Santa Ceia, situação se agravou quando Annalise decidiu parar de frequentar CCB completamente. Mamãe, disse ela, não consigo mais sentar naqueles bancos fingindo que tudo está bem. Sinto-me marcada, julgada, rejeitada por comunidade que deveria me amar incondicionalmente. Annalise, supliquei, não abandone sua fé por causa de erros humanos. Deus ainda te ama, independentemente de aprovação denominacional. Mas internamente, questionava como jovem sincera poderia manter fé numa instituição que a rejeitara por buscar verdade bíblica. A ausência de Annalise nos cultos gerou comentários diversos na congregação. Família do cooperador João Pedro está enfrentando problemas espirituais, sussurravam alguns. Annalise confirmou o espírito rebelde ao abandonar congregação após disciplina, declaravam outros com satisfação cruel. Irmã Marta, disse ancião Miguel numa conversa posterior. A ausência de Annalise confirma que decisão sobre Santa Ceia foi correta. Jovens verdadeiramente submissos aceitam disciplina e crescem espiritualmente através dela. Annalise demonstrou que questionamentos eram realmente rebeldia. A lógica circular da argumentação me revoltou. Ancião Miguel, respondi com coragem inédita. Annalise está ausente porque foi humilhada publicamente por fazer perguntas honestas. Interpretar a ausência como confirmação de rebeldia é injusto. Jovem sincera foi prejudicada por liderança, que deveria protegê-la. Irmã Marta, respondeu ele com autoridade. Cuidado para não desenvolver mesmo o espírito questionador da sua filha. Esposas de cooperadores devem dar exemplo de submissão à autoridade espiritual. Questionamentos podem ser contagiosos na família. A ameaça implícita me aterrorizou. Era claro que questionar decisão sobre Annalise poderia resultar em problemas para a posição ministerial de João Pedro. Estou apenas preocupada com o bem-estar emocional da minha filha, respondi diplomaticamente, tentando evitar conflito maior. Durante 6 meses, nossa família viveu em tensão constante. Annalise permaneceu afastada da CCB. Rafael e Lívia ficaram confusos sobre dinâmica familiar. João Pedro enfrentou pressão crescente da liderança e eu lutava entre lealdade denominacional e instinto maternal de proteger filha ferida. Marta, disse minha irmã Clara numa conversa franca, você precisa decidir o que é mais importante, a aprovação da CCB ou o bem-estar da sua família. Annalise está sofrendo desnecessariamente por política denominacional que pune sinceridade intelectual. Clara, respondi. Não é decisão simples. João Pedro é cooperador há 8 anos. Nossa vida inteira gira ao redor da CCB. E principalmente não quero que problemas com Annalise afetem fé de Rafael e Lívia. Era dilema complexo sem soluções fáceis.
Situação chegou ao ponto crítico quando Annalise anunciou que queria ser batizada numa igreja batista local que acolhera jovens questionadores com compaixão. Mamãe, disse ela, encontrei congregação que encoraja estudo bíblico intensivo e responde perguntas honestas, sem punir curiosidade intelectual. Annalise, disse eu horrorizada, você não pode abandonar CCB onde nasceu e cresceu por causa de um mal-entendido. Talvez possamos conversar novamente com anciãos e resolver situação pacificamente. Era a tentativa desesperada de manter família unida denominacionalmente. Mamãe, respondeu ela com maturidade surpreendente. Não foi mal-entendido. Foi revelação sobre natureza autoritária de instituição que pune pessoas por buscar verdade bíblica. Não posso crescer espiritualmente em ambiente que desencoraja questionamentos honestos. Durante 2 semanas, João Pedro e eu tentamos dissuadi-la da decisão. Filha, disse ele, compreendo sua frustração, mas deixar CCB causará escândalo na congregação e principalmente problemas para meu ministério como cooperador. Por favor, reconsidere decisão. Pai, respondeu Annalise com tristeza, não quero prejudicar seu ministério, mas não posso sacrificar minha integridade intelectual por política denominacional. Preciso estar numa igreja que valoriza a busca sincera pela verdade bíblica. Era a demonstração de princípios que admirei mesmo discordando da aplicação. A decisão final de Annalise de se batizar na Igreja Batista causou terremoto em nossa família e na CCB. Cooperador João Pedro perdeu controle sobre própria família, comentavam cruelmente alguns membros. Se não consegue liderar casa, como pode liderar congregação? João Pedro, disse ancião Miguel numa reunião disciplinar, situação com Annalise se tornou escândalo público. Filha de cooperador que abandona a CCB por igreja concorrente, questiona sua capacidade de liderança espiritual. Posição ministerial está sendo reavaliada. Hoje, 1 ano após Annalise ter sido rejeitada na Santa Ceia e nossa família ter enfrentado a maior crise espiritual das nossas vidas, posso testemunhar que Deus usou essa provação dolorosa para nos ensinar lições profundas sobre diferença entre religião institucional e relacionamento pessoal com Cristo. A jornada da humilhação pública até a restauração espiritual nos mostrou que às vezes é necessário perder tudo o que pensávamos ser importante para descobrir o que realmente importa. A ameaça à posição ministerial de João Pedro se concretizou 3 meses após Annalise se batizar na Igreja Batista. Cooperador João Pedro, disse ancião Miguel durante reunião administrativa. Situação com sua filha se tornou escândalo que afeta a autoridade da liderança. Como pode orientar outras famílias se não conseguiu manter própria filha dentro da doutrina? Ancião Miguel, respondeu meu marido com dignidade. Annalise tomou decisão baseada em convicções pessoais sobre estudos bíblicos. Respeitei livre-arbítrio dela porque forçar permanência na CCB contra a vontade seria hipocrisia. Prefiro ter filha íntegra em outra denominação que filha fingida na nossa. Cooperador, continuou ancião Miguel, sua posição requer exemplaridade familiar total. Ter filha que abandona a CCB por questões doutrinárias sugere problema de liderança doméstica que desqualifica para a liderança ministerial. Decisão já foi tomada. Você será removido do cargo. A notícia foi devastadora para João Pedro, que havia dedicado 8 anos ao ministério com zelo genuíno. Marta, disse ele chegando em casa após reunião, perdi posição de cooperador. 20 anos de vida dedicada à CCB foram apagados porque nossa filha escolheu seguir consciência sobre política denominacional. Minha primeira reação foi indignação. Como podem punir você pelos questionamentos honestos de Annalise? Perguntei revoltada. Ela nunca foi rebelde, apenas intelectualmente curiosa. Punir família inteira por busca sincera de verdade bíblica é injustiça gritante. Era momento de confrontar realidades sobre autoritarismo institucional. Durante semanas seguintes, nossa posição na CCB se tornou extremamente desconfortável. Família do ex-cooperador João Pedro perdeu favor divino, sussurravam cruelmente alguns membros. Quando jovens abandonam doutrina, família inteira está sob julgamento espiritual, declaravam outros com satisfação farisaica. Rafael e Lívia, nossos filhos menores, sofreram consequências sociais diretas. Por que as crianças não querem mais brincar conosco? Perguntou Lívia chorando. Disseram que nossa família não segue mais a Deus direito. Como explicar para a criança de 12 anos sobre preconceito religioso dentro da própria igreja? Filhos, disse João Pedro numa conversa familiar.
Algumas pessoas confundem instituição religiosa com Deus. Nossa família ainda ama Jesus Cristo, ainda ora, ainda estuda a Bíblia. Mudanças em posições denominacionais não alteram nosso relacionamento com Deus. Era a sabedoria paternal tentando preservar a fé das crianças. Durante esse período difícil, comecei a estudar Bíblia com intensidade que nunca havia demonstrado antes. Se Annalise foi punida por fazer perguntas bíblicas, pensava, preciso descobrir se questionamentos dela eram realmente problemáticos ou se eram busca legítima por verdade. Descobri que muitas práticas da CCB realmente não tinham fundamento bíblico claro. João Pedro, disse eu numa conversa reveladora, estudei sobre Santa Ceia na Bíblia e Primeira Igreja celebrava semanalmente, não anualmente. Annalise estava certa ao questionar a frequência do sacramento. Marta, respondeu ele, também tenho estudado e encontrado várias práticas denominacionais que parecem mais baseadas em tradição que em escritura. Talvez Annalise tenha sido mais corajosa que nós ao questionar discrepâncias entre Bíblia e instituição. Era a admissão corajosa de homem que dedicara a vida ao ministério. 6 meses após perda do cargo ministerial, João Pedro tomou decisão que mudou nossa família para sempre. Marta, não posso mais fingir concordar com práticas que contradizem minha compreensão bíblica. Quero visitar a igreja onde Annalise se congregou para ver como outras denominações interpretam escrituras. A visita à Igreja Batista Esperança foi reveladora. Pastor Carlos recebeu nossa família com amor genuíno, sem questionar passado denominacional ou exigir explicações sobre motivos da mudança. Família Silva, disse ele, sejam bem-vindos. Aqui valorizamos pessoas que buscam Deus sinceramente, independentemente de tradições anteriores. Durante culto, observei diferenças marcantes na abordagem ministerial. Pastor encorajava perguntas durante estudos bíblicos, mulheres participavam ativamente das atividades, e principalmente jovens, eram incentivados a estudar escrituras criticamente, ao invés de aceitar doutrinas sem questionamentos. Annalise, disse eu após culto, compreendo agora por que você se sentia mais confortável aqui. Ambiente de questionamento honesto é muito diferente de atmosfera de submissão inquestionável que vivíamos na CCB. Era reconhecimento tardio da sabedoria de minha filha. Mamãe, respondeu ela com lágrimas nos olhos, não abandono vocês por rebeldia, mas por necessidade de crescer espiritualmente em ambiente que valoriza a busca sincera por verdade bíblica. Aqui posso fazer perguntas sem ser marcada como rebelde. Era a explicação que finalmente compreendi completamente. Durante 3 meses, nossa família visitou a Igreja Batista regularmente enquanto mantinha participação nominal na CCB. Era período de transição difícil onde avaliávamos diferenças doutrinárias e principalmente impacto da mudança em Rafael e Lívia, que estavam confusos sobre mudanças familiares. Mamãe, disse Rafael numa conversa, na Igreja Nova eles explicam Bíblia de forma diferente da CCB. Qual interpretação está certa? Era a pergunta complexa que me forçou a explicar sobre diversidade denominacional dentro do cristianismo. Rafael, respondi. Diferentes igrejas interpretam alguns versículos de formas variadas, mas todas que seguem Jesus Cristo são cristãs legítimas. O importante é estudar Bíblia pessoalmente e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir verdade. Era a abordagem muito diferente da que aprendera na CCB. A decisão final de deixar CCB veio após incidente que confirmou impossibilidade de reconciliação. Durante culto, Ancião Miguel fez sermão sobre famílias que abandonam verdade por influência de filhos rebeldes, olhando diretamente para nós. Era ataque pessoal disfarçado de pregação. João Pedro, disse eu após culto, não posso mais sujeitar nossa família a humilhações constantes por buscarmos crescimento espiritual. Se CCB considera questionamentos bíblicos como rebeldia, não é lugar adequado para a família que valoriza estudo das Escrituras. Era a decisão definitiva. Nossa saída oficial da CCB causou reações variadas. Alguns membros demonstraram tristeza genuína. Vamos sentir falta da família Silva, disseram. Outros foram cruéis. Família que abandona a verdade por conveniência está condenada, declararam com julgamento farisaico. Irmã Marta, disse Irmã Rosa numa conversa de despedida, compreendo a decisão de vocês. Também tenho questionamentos sobre algumas práticas, mas não tenho coragem de enfrentar consequências de sair. Admiro a bravura da família em priorizar consciência sobre conveniência. Era apoio silencioso de muitos que permaneciam por medo.
O processo de adaptação à Igreja Batista foi gradual, mas transformador. Esta congregação valoriza questionamentos que me custaram posição na CCB, observou João Pedro. Ambiente que encoraja crescimento intelectual é muito diferente de sistema que pune curiosidade bíblica. Annalise floresceu espiritualmente na nova congregação. Participou de grupos de estudo bíblico avançado, desenvolveu ministério com jovens questionadores e, principalmente, recuperou a alegria de servir a Deus sem medo de punição por fazer perguntas honestas. Annalise se tornou líder respeitada entre jovens da igreja, testemunhou pastor Carlos. Experiência dela com rejeição denominacional a capacitou para ministrar com compaixão para outros jovens que enfrentam conflitos entre fé pessoal e pressões institucionais. Rafael e Lívia adaptaram-se bem ao novo ambiente. Gosto da igreja nova porque posso fazer perguntas sem medo, disse Lívia. Na CCB sempre tinha medo de falar algo errado e ser criticada. Era a liberdade espiritual que todas as crianças deveriam experimentar. 1 ano após mudança denominacional, nossa família vive em paz e crescimento espiritual genuíno. João Pedro foi convidado para liderar ministério de discipulado na Igreja Batista, onde experiência com autoritarismo religioso o capacita para ensinar sobre relacionamento pessoal com Cristo versus submissão institucional cega. Deus usou rejeição de Annalise na Santa Ceia para nos libertar de sistema religioso que limitava crescimento espiritual. Testifico. Perdemos posições denominacionais, mas ganhamos liberdade para buscar Deus autenticamente através de estudo bíblico sem medo de punição. Desenvolvemos ministério especial para famílias que enfrentam conflitos denominacionais. Muitas pessoas permanecem em igrejas autoritárias por medo de mudança, explico durante aconselhamentos. Nossa experiência demonstra que Deus é maior que qualquer denominação e pode ser encontrado em qualquer lugar onde é buscado sinceramente. Annalise hoje estuda teologia e planeja ministério com jovens que enfrentam pressões religiosas familiares. Experiência com rejeição me ensinou sobre a importância de acolher pessoas rejeitadas por instituições, testemunha ela. Igreja deve ser lugar de crescimento, não de punição por curiosidade intelectual. A lição mais importante que aprendemos foi sobre a diferença entre fé institucional e relacionamento pessoal com Deus. Religião pode ser prisão ou liberdade. Ensino, dependendo se encoraja crescimento pessoal ou exige conformidade inquestionável. Deus quer filhos que crescem em conhecimento, não seguidores cegos de tradições humanas. Se hoje há famílias enfrentando rejeição denominacional por questionamentos honestos, jovens punidos por fazer perguntas bíblicas ou pais divididos entre lealdade institucional e bem-estar familiar, querem que saibam: Deus é maior que qualquer denominação e pode ser encontrado por aqueles que o buscam sinceramente. Não sacrifiquem integridade intelectual por aprovação denominacional. Não permitam que instituições religiosas punam busca sincera por verdade. Não confundam tradições humanas com mandamentos divinos. Principalmente, lembrem-se de que Jesus acolheu questionadores honestos e rejeitou legalistas autoritários. A líderes religiosos, encorajem questionamentos honestos ao invés de puni-los. Respondam dúvidas com paciência ao invés de autoritarismo. Lembrem-se de que jovens intelectualmente curiosos são bênção, não ameaça para congregações saudáveis. Nossa família hoje vive gratidão por Deus ter usado rejeição dolorosa para nos guiar para a liberdade espiritual genuína. Transformamos nossa maior crise denominacional em testemunho de que relacionamento pessoal com Cristo transcende limitações institucionais.